Hebreus capítulo 10. Não, isso não. Hebreus capítulo 10. Eu gostaria de me deter no verso 25, mas seria interessante a gente fazer uma contextualizada nesse trecho do verso 19 até o verso 25, porque ele está inserido aí, né? Então, diz assim a palavra do Senhor: não deixemos de congregar-nos como é o costume de alguns, antes façamos admoestações, um tanto mais, quando vedes que o dia se aproxima. E aí vamos ler do verso 19 até o verso 25, quando a palavra de Deus diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. Hoje de manhã a gente falou sobre uma das marcas da igreja e dentro dessa perspectiva dessas marcas, a introdução dessas marcas, da igreja, falamos sobre a igreja, a doutrina da igreja. A doutrina da igreja, a eclesiologia. Dentro da eclesiologia você tem as marcas da verdadeira igreja. E nesse aspecto, e aí nós vamos falar das marcas mais adiante, fiel pregação da palavra, disciplina, os sacramentos. Nós vimos um tema muito interessante que é o que a igreja representa para os crentes. A igreja é a mãe dos crentes. Então, citamos ali alguns pais, Cipriano, pai da igreja, citamos ali João Calvino, e na voz dele outros reformadores, que diziam que Senhor Deus é o nosso pai e a igreja é a nossa mãe. E por que ele diz isso? Porque é na igreja que os crentes são gerados. É na igreja que eles são edificados. E a igreja é uma instituição divina. Foi Deus que estabeleceu a igreja com um propósito. E esse propósito está relacionado à nossa salvação. No contexto aqui de Hebreus, o que está acontecendo? Não é à toa que esse livro é chamado de Hebreus. É porque ele é escrito para judeus que tinham abraçado o evangelho. Muitos autores dizem que foi comentaristas dizem que foi o apóstolo Paulo que escreveu Hebreus. Tem outros que dizem que foi Silas, sei lá, e tem um grupo aí de alguns discípulos apóstolos que entram nessa disputa, vamos dizer assim. Porque a linguagem que é usada aqui é uma linguagem muito comum em alguns aspectos, por mais que tenha um caráter bem peculiar do livro de Hebreus, a linguagem do apóstolo Paulo. Às vezes eu mesmo pregando, por ato falho, eu digo que Paulo, porque muitas coisas que nós vemos aqui em Hebreus estão marcadas nas epístolas de Paulo. Mas isso necessariamente não é uma evidência de que ele escreveu, irrefutável. Mas o que está acontecendo aqui? Os hebreus estão abandonando o cristianismo. Eles estão abandonando o cristianismo porque para eles era mais fácil continuar no judaísmo por causa das perseguições que os cristãos estavam sofrendo. Não é à toa que o capítulo 12 vai falar sobre disciplina. Ora, na vossa luta contra o pecado, não tente resistir até o sangue. Eles estavam sendo perseguidos. Então muitos estavam abandonando a fé por esse motivo e provavelmente por outros motivos circulares a esse. Então aqui o livro de Hebreus está falando da nova aliança e da antiga aliança. E ele está dizendo que a antiga aliança apontava para a nova e que a nova é mais excelente. Ela representa a plenitude dos tempos. Então, nesse contexto, nós temos aqui
o verso 19 do capítulo 10. Se você abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 8, você vai ver lá o título da Sociedade Bíblica do Brasil. A antiga aliança era símbolo da transitória da nova, superior e eterna, da qual Cristo é o mediador. Então, o livro de Hebreus vai apontar para essa nova aliança e especificamente para esse mediador da nova aliança, que é Cristo. Porque toda a Escritura aponta para ele. E é nesse contexto, no contexto tanto teológico, ou seja, o ensinamento que está sendo trazido, quanto no contexto vamos dizer assim, social que eles estavam vivendo, essa instrução cai como uma luva. Por quê? Porque eles estavam abandonando o verdadeiro evangelho por causa da perseguição. Alguns pensavam que a antiga aliança era superior à nova, e nós vamos perceber aqui que o argumento principal dele é esse. Cristo é a plenitude de todas as coisas, é a perfeição de todas as coisas, é a perfeição do sacerdócio, é a perfeição do sacrifício, porque sangue de bodes e touros não pode perdoar pecados. E você vê todos os ofícios de Cristo sendo apresentados aqui no livro de Hebreus, apontando para o Velho Testamento, as coisas que representavam, essas coisas que representavam no Velho Testamento, que agora se manifestavam em Cristo, na igreja. E aí, dentro desse contexto, ele diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Ele está falando sobre expiação aqui, né? Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, que é a sua carne, e tendo grande sacerdote na casa de Deus. Verso 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. E ele vai continuar. E a gente vai perceber, eu já quero chamar a atenção de vocês, porque eu vou passar rapidamente por esses textos para chegar no verso 25. Que tudo que ele vai falar está relacionado à igreja, ao ministério da igreja, a ação do Espírito Santo na vida da igreja, por meio desses instrumentos, né, de graça, ou meios de graça. E aí ele diz assim: aproximemo-nos de Deus de forma correta, com sincero coração. Por que ele fala isso? Porque o caminho de acesso a Deus agora está aberto, fazendo uma ponte com o Velho Testamento. E seria ingratidão da nossa parte e desprezo por Deus e por Cristo se ainda permanecêssemos distante dele. E aí ele fala: aproximemo-nos com o coração em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água, guardemos firme a confissão. Eu não vou expor todos esses versos, porque o meu objetivo é o verso 25. Mas algumas coisas pontuais aqui eu quero chamar a atenção. Em primeiro lugar, aproximemo-nos de Deus de forma correta, com sincero coração. Por quê? O acesso está aberto. Hoje nós temos acesso a Deus. Então seria ingratidão da minha parte rejeitar isso. Aí ele diz: guardemos firme a confissão. No contexto em que eles estavam abandonando essa confissão. Ou seja, ele está exortando os crentes ali a se apegarem firmemente à sua confissão de fé. Isso queria dizer o seguinte: eles deveriam reter firmes as verdades e caminhos do Evangelho da graça de Deus. E ele diz assim: façam isso sem vacilar. Ou seja, nós devemos permanecer firmes na fé que nos foi dada, sem vacilar, sem duvidar, sem brincar com as tentações que nos levam a apostatar da fé. Matthew ele diz, faz um comentário, ele diz assim, que uma vez estabelecidas essas grandes coisas entre Deus e a nossa alma, precisamos ficar firmes e imutáveis. Por quê? Porque aqueles que começam a vacilar em questões de fé e prática estão em perigo de cair. E qual é a relação disso com a igreja? Toda completa. Porque a igreja, o ministério de ensino é da igreja. Quando nós nos afastamos, como eles estavam fazendo, a tendência é o quê? Abandonar a fé. É abandonar a fé. A gente não podemos minimizar esse tipo de coisa. Às vezes as pessoas podem pensar: o pastor, ele exagera demais.
né? Esse negócio de culto, esse negócio não é bem assim. Não, é assim. Os nossos tempos são tempos terríveis. Eu acho que pior do que os tempos passados de perseguição. Porque nós vivemos num marasmo e para nós muitas coisas são indiferentes. Ir à igreja, não ir à igreja, aprender as verdades do evangelho, não aprender, se aprofundar nessas coisas, não se aprofundar. Para nós, mas não pode ser indiferente, porque disso depende a nossa vida. Aí ele diz assim, aproximemo-nos com sincero coração, guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Aqui nós temos uma razão que reforça a obrigação de guardarmos firmes a nossa confissão da esperança, a nossa confissão de fé. O autor sagrado está dizendo que a nossa confissão de fé repousa no fundamento que Deus é verdadeiro. Esse é o fundamento da nossa profissão de fé. A fidelidade de Deus, demonstrada nas Escrituras, deve nos encorajar e estimular a sermos fiéis a Ele. E essa fidelidade vai passar por aquilo que a gente vai falar no final. Não deixemos de congregar, como é o costume de alguns. Matthew Henry, ele fala uma coisa interessante a respeito dessas promessas de Deus. Ele vai dizer que precisamos depender mais de suas promessas a nós do que das nossas promessas a Ele. E aí ele entra num outro ponto, quando ele diz assim, consideremos, verso 24, também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E essa seria a terceira exortação de uma tríade bastante conhecida, que o apóstolo Paulo vai falar lá, numa das suas cartas, lá em Coríntios. Fé, verso 22. Esperança, no verso 23. Guardemos firme a confissão da esperança. E amor, no verso 24. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. O que o autor sagrado está nos mostrando aqui? Ele está nos chamando a considerar cuidadosamente como podemos estimular nossos irmãos ao amor e às boas obras. Esse é um serviço cristão que parte de nós, crentes. Simon Kishmaker, em seu comentário de Hebreus, ele diz assim, ele chama os seus leitores a colocarem as suas mentes para funcionar a fim de encontrar maneiras de provocar uns aos outros para aumentarem suas expressões de amor que resultam em fazer boas obras. Ou seja, é a intenção deliberada do crente em executar esse dom, o amor e as boas obras na vida dos nossos irmãos. E aí a gente lembra do resumo da lei, que é amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus em todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, porque quando nós agimos assim, quando nós estamos servindo os nossos irmãos, nós estamos honrando a Deus. Quando nós estamos guardando e cumprindo a segunda parte, do resumo da lei, na verdade nós estamos guardando e cumprindo a primeira parte dessa lei. Amar a Deus sobre todas as coisas. E aqui o texto sagrado nos chama a ter uma afetuosa e sólida consideração e preocupação uns pelos outros. Uns irmãos se preocuparem com outros irmãos, estimulando-os mutuamente a amarmos mais a Deus e a Cristo e a realizar todas as atribuições do amor cristão, tanto ao corpo quanto à alma. Isso faz parte do serviço cristão. Matthew Henry, ele vai dizer que esse estímulo se dá por um bom exemplo, pois esse é o melhor e mais eficiente estímulo ao amor e às boas obras. O exemplo de uma família, o exemplo de irmãos no seio da igreja, é estímulo para outros irmãos mais fracos, ou outros que estão passando por tribulações ou problemas que esses irmãos já passaram. E aí, Matthew Henry, ainda nessa pegada, ele vai dizer que esses são os meios prescritos para impedir a apostasia e para promover a nossa fidelidade e perseverança. E tudo isso vai desembocar aonde? No verso 25.
não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Perceba que todo esse serviço, tudo isso que nós acabamos de falar, essas coisas, elas são executadas na igreja, no meio do corpo de Cristo. Quando nós estamos nas nossas casas, nós também somos igreja. Fazemos parte da igreja. Mas igreja é quando nós estamos juntos. É a congregação. E quando nós não estamos mais em congregação, a igreja está sendo representada ali por nós, que fazemos parte da igreja. O problema ali, com os crentes hebreus, é que eles estavam abandonando o evangelho, estavam abandonando o convívio congregacional, por problemas que eles estavam vivenciando no mundo. No caso, ali a perseguição. Por causa da perseguição, por causa de circunstâncias relacionadas a essa perseguição, as dificuldades, eles estavam negligenciando a comunhão dos santos. E Kistemaker, ele tem uma fala, comentando esse texto, ele diz assim: uma das primeiras indicações de falta de amor de um cristão para com Deus e com o próximo é ausentar-se do serviço cristão, ou seja, da vida comunitária, do culto a Deus. Quando nós nos ausentamos, quando a gente olha para o dia do Senhor e não vê, no mínimo, a obrigação de estarmos ali, isso é uma clara identificação da falta de amor do crente para com Deus. Por quê? Porque essa é a vontade de Cristo, que tenhamos comunhão, que estejamos juntos. E aqui o contexto, a ideia que pode se dar, essa união pode se dar por meio de reuniões particulares, para conversas e orações, como também reuniões públicas, ou seja, o culto. Esse momento que nós estamos nos reunindo aqui para ouvir e participar de todas as ordenanças da adoração e do culto cristão. Isso é importantíssimo. Não só nós estarmos congregados dominicalmente, mas mantermos entre nós uma relação de amizade, uma relação familiar, da família, é uma necessidade que nós temos. Isso não quer dizer que você vai sair do mundo como algumas pessoas pensam e que não podem ter contato com ninguém que não é crente, familiares que não são crentes, não podem estar na minha casa, não podem ver meus filhos. Isso é heresia. O Senhor nos chama a viver nesse mundo, a conviver com essas pessoas e ser testemunho. Agora a gente não pode viver a vida que eles vivem. Porque não dá. O nosso convívio com parentes, com colegas de trabalho, pessoas que você gosta muito, é um convívio, vamos dizer assim, superficial, comparando-se com a relação que existe entre os irmãos em Cristo Jesus. Você pode ter uma pessoa que você gosta, um amigo, um vizinho, que você conversa. Eu tenho. Pessoas que você pode até chamar para sua casa, chamar para o seu convívio. Não há nada de pecaminoso nisso, pelo contrário. Agora, o que você não pode é viver a vida deles. Mas eles precisam ver a sua. E a necessidade que nós temos de fazer amigos e irmãos dentro da própria igreja. Não precisa ser da nossa igreja particular. É lógico que a nossa igreja fica mais fácil, mas pode ser de outra. Eu tenho irmãos queridos de outras igrejas, que às vezes nós nos encontramos, nós estamos juntos, temos ali um momento devocional, às vezes um momento de entretenimento, um momento... Por quê? Porque nós necessitamos disso. Perceba o que ele fala aqui de serviço mútuo, de exortação, de estimular nos outros o amor a Deus e as boas obras. Essas coisas nós temos necessidade não só de aprender, como de aplicar na vida dos outros irmãos.
né? Mas parece que esse tempo aqui, as pessoas estavam desprezando essas reuniões cristãs para adoração e edificação mútua. E o que aconteceu? Eles apostataram da própria religião. Eu vou falar aqui como pastor e como também crente. Quando eu vejo um crente não sendo muito, como é que se diz? Como é que chama aquela palavra? Assíduo. Assíduo no culto, assíduo em atividades da igreja. É lógico que nem todo mundo pode, tem algumas atividades que não dá para todo mundo. Às vezes pega o seu trabalho, às vezes você tem um compromisso familiar, outra coisa a mais, às vezes você está cansado, quer ficar em casa, está muito desgastado. Mas o que eu quero mostrar é que não há interesse, não há desejo de estar com o povo de Deus. Então isso me preocupa bastante. Quando eu vejo alguns irmãos que, e aqui eu não quero chamar a atenção de ninguém, porque a gente conversa, a gente fala isso pessoalmente com os crentes, mas eu estou falando de uma maneira geral para a igreja. Eu vejo às vezes alguns irmãos que vêm de manhã, não vêm à noite, vêm à noite, não vêm de manhã, porque às vezes aí fora das outras igrejas, eles escolhem, né? Vão no culto da noite, que é um culto mais quente, eu vou no culto da manhã, que é o melhor. E nós vamos ver que quando a igreja está reunida em culto público, nós somos igreja, somos chamados a sair da nossa casa e ir para esse local. Porque é onde Deus está. Certa vez o pai da Simone falou uma coisa interessante para ela, ele disse assim: Simone, se tivesse um pote de ouro para você lá na igreja, e você tivesse doente, você iria? Qual seria a nossa resposta? A gente ia. Sem sombra de dúvida. E por que a gente negligencia esse dia do Senhor? O que tem lá muito mais do que um pote de ouro. A negligência, isso aí, faz nos afastar de Deus, nos esfriar na fé. Abra Atos capítulo 2, 42 e 44. A falta do convívio cristão vai desestimular uma vida cristã intensa. É um desestímulo. E é uma coisa sutil. Veja o que diz, Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eu preguei sobre esse texto na igreja. O Michael também, né? Alguns chamam ele de Michael. O Michael também pregou sobre esse texto na igreja. Veja aí. Perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações. 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Isso é vida comunitária, isso é vida de igreja. A comunhão dos santos é uma grande ajuda e um privilégio. E um meio, de firmeza e perseverança na fé. É dessa forma que as mãos e os corações dos crentes são fortalecidos. E o que nós estamos vendo aqui é o foco que se encontra no ajuntamento solene. Apesar da palavra lá em Hebreus ser usada para se referir também a reuniões mais informais, o foco aqui é o dia do Senhor, é o ajuntamento solene. Alguns irmãos ali na igreja de Hebreus estavam negligenciando esses encontros. O que o autor sagrado vai demonstrar como uma grande fraqueza. Abra Hebreus capítulo 10, verso 39. Veja o que está dizendo aqui. No verso 32, ele fala da dificuldade desses irmãos com relação ao evangelho ali. Gente sendo presa, gente morrendo, né? Perdendo seus bens. Aí no verso 25 do capítulo 10, ele diz, não deixemos de congregar. E agora ele diz assim, todavia, o meu justo, verso 38, viverá pela fé. Se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Ele está falando ali de perseverar na fé e na
comunhão dos santos. É impossível você perseverar na fé se você não persevera na comunhão dos santos. Eu sei que os nossos tempos são difíceis, porque as igrejas, até aquelas igrejas que eram igrejas mais, vamos dizer assim, históricas, elas não falam mais disso. Elas não falam da importância do dia do Senhor. Elas não pregam, não chamam os crentes a essa noção, a entenderem a importância de estarem no culto que está sendo prestado pela igreja. E aí você vai perceber, e a Escritura vai dizer isso, que a comunhão estreita e irregular não é apenas agradável, mas também é absoluta necessidade para encorajamento dos valores cristãos. O Salmo 133, nós fizemos uma devocional aqui na sexta-feira, bem rápida, fala ali desse ajuntamento solene. E ali ele se refere principalmente ao ajuntamento solene. Não só esse ajuntamento, mas quando os irmãos se reúnem, mas em específico ao ajuntamento solene. E ele diz que traz refrigério, né? Porque é aquele óleo, parece meio ceboso, né? Para nós. Mas é aquele calor intenso de ontem. E lá naquela região eles não tinham água, como a gente tem aqui, correndo assim, ó, beleza. Você mergulha lá, pega, derrama água. Não tem água. Os caras matam a sede com leite. Isso para mim é morrer desidratado, porque eu detesto leite. Aí o que eles faziam para se refrescar? Eles jogavam um óleo, um bálsamo, aquela coisa gelada que caía na cabeça e a barba. Eu tô fazendo isso, estou me imaginando ontem, né, aquela água gelada caindo assim em você, aquele calor. É um refrigério. É isso que a comunhão dos santos representa. Mas não é só o refrigério para a alma, mas também vida. Como ele diz, que é como o orvalho que desce. E o orvalho, à noite, é aquela chuvinha que cai e rega a terra. E após ela regar a terra, o que nasce ali vai dar fruto. É isso que a comunhão dos santos representa. Refrigério, vida. Porque a Escritura vai dizer que Deus dispensa a sua bênção ali. E quando nós estamos falando de culto público, nós percebemos que a ausência vai trazer graves prejuízos aos que negligenciam essa bênção. Ele vai dizer, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão e desce para a gola de suas vestes. É como orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. O culto é o momento solene em que Deus, de forma pactual, entra em comunhão com o seu povo, e negligenciar isso é negligenciar a vida. É negligenciar o próprio Senhor do culto. E aí ele continua. Antes façamos admoestações, tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. Essas admoestações, aonde elas acontecem? Não é no âmbito da igreja? A ideia aqui do autor é que, para impedir a apostasia e promover essa nova fidelidade e perseverança, o autor sagrado está acrescentando a necessidade das exortações mútuas no seio da igreja. Que nós possamos exortar um ao outro, encorajando os nossos irmãos à fé. E onde a gente faz isso? Na igreja. Advertindo a eles e a nós mesmos, aos irmãos do pecado e do perigo de cairmos. E esse é um desafio, não somente para nós, mas é um desafio para os outros, com relação à seriedade da nossa responsabilidade com relação ao nosso Deus, das nossas falhas, das nossas corrupções. E para vigiarmos uns aos outros, ou seja, não é vigiando na ideia de fofocar, não. É vigiando no propósito de edificar, de consolar, né? De ver a dificuldade do irmão e auxiliá-lo na sua dificuldade, sendo zeloso, com o zelo divino na vida desses irmãos. E nós temos vários textos que vão mostrar essa admoestação mútua. Lá em Hebreus, capítulo 3, verso 13, abra aí. Olha a gincana bíblica aí.
Diz assim: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se acha hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Abra Romanos capítulo 15, verso 14. Veja o que Paulo está dizendo. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 11. Veja o que a Escritura vai dizer. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos, reciprocamente, como também estáis fazendo. E o último texto, 1 Pedro 4,10. Diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Essas coisas são efetuadas na igreja. Nós não precisamos de psicólogos. Nós temos a palavra de Deus. Nós temos irmãos mais maduros que nós. Nós temos as orações da igreja. Nós temos a palavra para nos direcionar. E esse é um serviço mútuo que nós devemos exercer. O meu crescimento na fé não serve para mim, é para outros. Essa semana eu ouvi uma pessoa falando uma coisa interessante. Eu não sei se foi ali, não sei, Facebook, não sei se foi um livro, não lembro. Dizendo que os frutos de uma árvore não são para a árvore. A árvore não se alimenta do seu fruto. Os frutos de uma árvore são para outros. Os nossos frutos, eles servem para nós porque nos edificam, mas o propósito de Deus na nossa vida não é para nós, é para outros. Os nossos dons, aquilo que Deus nos deu, é para servir a igreja, para servir os nossos irmãos, porque nós estamos caminhando juntos para onde? Para a terra prometida, para o reino de Deus que já se manifesta na igreja, para Jerusalém celestial. E nós estamos caminhando sozinhos, não em bloco. Nós estamos caminhando como igreja, como família. E não é à toa que essa linguagem, ela é uma linguagem tirada do nosso cotidiano. Família. A palavra família fala muito forte ao coração de cada um de nós. Nossos pais, nossos irmãos, nossas mães, nossos primos mais próximos, como eles fazem parte da nossa vida. Mas a família da fé, ela tem precedência. Ela está acima disso. É uma família também que se une pelo sangue. E que sangue é esse? É o sangue de Cristo. A Bíblia vai dizer que nós temos amigos mais chegados que irmãos crentes. Irmãos nossos mais chegados que irmãos próprios da nossa família. E nós devemos olhar a família de Cristo como a nossa família. Como a família da fé. E como irmãos devemos ser justos, amorosos e prestativos a esses irmãos. É lógico que nós não vamos ter intimidade com todos os irmãos da igreja. Isso é impossível. Mas a nossa intimidade, ou seja, a nossa comunhão extrapola, é a comunhão de Cristo com a sua igreja. E nós precisamos olhar para os nossos irmãos dessa forma. Como filhos, como filhas, como irmãos, como pais. Não é isso que Paulo fala para Timóteo? E aonde a gente tem isso? Na igreja. Essas coisas são produzidas na igreja. E elas são produzidas na igreja por meio do Espírito Santo. Aí você pode dizer, mas pastor, existem traições, existem fofocas no meio da igreja, existe. Mas isso existe também no ambiente familiar, ou não? Só que no ambiente familiar, todos são família. No ambiente cristão, nem todos são crentes.
Muitas vezes o joio está no meio do trigo. E nós precisamos ter olhos para isso, entender essas coisas. E não ver que os nossos erros, porque ninguém é perfeito, e cada um aqui, um momento da vida, vai errar com seu cônjuge, com seu irmão em Cristo. O pastor vai, às vezes, tomar uma atitude errada com o irmão. Mas em nós deve haver o perdão, deve haver o arrependimento, a mudança de comportamento, o reconhecer o pecado, declarar isso, se humilhar diante do outro que você errou e pedir perdão e refazer aquilo que você cometeu de errado, restituir, se assim for necessário. É assim que nós devemos viver. E isso tudo por quê? Porque nós estamos caminhando juntos para Jerusalém Celestial. E nós vamos entrar juntos nessa Jerusalém Celestial. Da mesma forma que o povo de Deus, quando ia para Jerusalém, ali ofereceu o sacrifício anual nas festas, eles se juntavam e iam em grupo cantando. Muitos salmos eram cânticos de romagem, que representavam isso. É dessa mesma forma que nós vamos entrar no reino dos céus, como família da fé, como povo de Deus. E eu gostaria de terminar essa meditação, não vou dizer que foi breve, dizendo o seguinte: crentes que negligenciam o culto dominical estão atentando contra a sua própria alma. E eu não estou falando de motivos legítimos para não vir à igreja. Eu estou falando da falta de hábito e de não reconhecer a necessidade de cultuar de noite e de manhã. E eu gostaria de terminar abrindo 2 textos das Escrituras. O Salmo 134, que diz assim: bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. E Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. E o outro, Salmo 92, verso de 1 a 3, que diz assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. O 7º dia, ou domingo, que é o nosso 7º dia, que é o primeiro dia da semana, o princípio é um dia em 7. E a gente sabe que a palavra sábado no Velho Testamento significa descanso, não é sábado, mas no nosso calendário virou sábado, E que todas as festas do Velho Testamento, do 1º ao 7º dia, a lei, 7º dia, tinha ali o Shabá, que apontava para o primeiro dia da semana, que era a ressurreição de Cristo. Para nós, o dia mais significativo é o dia do Senhor. O domingo é chamado dia do Senhor. É o dia que o Senhor congrega o seu povo. Já lá no Velho Testamento, apontando para esse dia, porque representava o dia da ressurreição de Cristo. Aí a festa das primícias, quem já estudou sobre isso, dos primeiros frutos. A própria circuncisão, que era no 8º dia. Não podia nem ser no 7º, nem no 9º dia, ou no 2º, era no 8º, ou seja, no primeiro dia, depois do 7º dia. Tudo apontando para esse momento, que era o momento da ressurreição, para o dia do Senhor. E nós não podemos negligenciar isso. Não podemos negligenciar esse tipo de coisa. E se a igreja oferece, porque quando a igreja oferece, no dia do Senhor, oportunidade para o povo culto é adorar a Deus, quando nós não nos dedicamos de manhã ou de noite para esse culto, nós deixamos de separar esse dia para o Senhor, porque nós vamos fazer outras coisas da nossa vida. Nós vamos ver problemas que estão dentro de casa,
vamos estar preocupados com o nosso trabalho. Mas aquele era o dia do Senhor. Era o dia que eu tinha que me dedicar exclusivamente a isso, a leitura, a pregação, ouvir a pregação. E a igreja, a instituição, ela coloca à disposição dos irmãos 2 cultos, um de manhã e um à noite, para edificar a vida dos irmãos, para auxiliá-los na guarda desse dia, para que a igreja, aquelas famílias estejam preocupadas unicamente com aquilo ali. E que deixem todos os seus afazeres e se concentrem exclusivamente no culto a Deus, na comunhão dos santos. Aquele momento que depois do culto que a gente para, conversa, bate papo, toma um cafezinho. Quando você vai fazer isso durante a semana? Com a igreja toda? Quando que você vai se reunir com a igreja toda e cultuar a Deus, administrar o sacramento? Quando? No dia do Senhor. Então a gente não pode negligenciar esse dia. Os puritanos diziam que esse era o dia, a feira da alma. Eu acho essa expressão muito interessante, principalmente quem já leu John Bunyan, ali, O Peregrino. Você tinha uma feira, mas não era da alma. E era oferecido todo tipo de coisas aos homens para tirarem a sua atenção do caminho e desviarem o caminho desses homens para o caminho de perdição. A feira da alma é completamente contrário. É oferecido ao povo de Deus tudo aquilo que eles precisam para continuarem a sua jornada em direção à Cidade Santa. Por isso ele vai dizer ali, não deixemos de congregar, como é o costume de alguns. Porque o que vai acontecer? A igreja vai ser enfraquecida. Tá? Os crentes vão enfraquecer na fé e vão apostatar dela. Isso, nos dias de hoje, é muito fácil. Sempre foi, muito fácil. Muito fácil. Até estando dentro da igreja, muitas vezes, essas coisas acontecem. Quiçá quando a igreja não é efetiva, não está presente, quando os crentes não se fazem presentes, a igreja no dia do Senhor. Vamos orar. Vou pedir ao nosso irmão presbítero Marcos para orar para nós nesse momento.